Olá, pessoal. É um prazer muito grande estar participando do Simpósio dos Médicos de Cristo e estar compartilhando com vocês um pouco da minha experiência. Eu sou pediatra e geneticista e em 2003 eu me converti e comecei a fazer desde então missões a curto prazo, porque eu trabalhando, dava aula na UFMG, e trabalhava muito, então, como fazer missões. E, na época, em 2004, depois de um congresso de missões, né, lá na IBC, na Igreja Batista Central, hoje Central, só Central, né, que a gente fala, eu comecei as minhas primeiras viagens. O pastor Paulo Botrel falou: faça viagens com asas de socorro, que tem viagens de curto prazo. E eu fiz a primeira viagem para Santarém em dezembro de 2004. Esse congresso de missões foi em novembro. Em dezembro eu já estava fazendo a primeira viagem. Nas vésperas, era a última viagem do ano, de 10 a 17 de dezembro de 2004, e eu tive experiências incríveis e já vi assim, o poder de Deus. Até a viagem era um exemplo assim que me marcou, foi porque essa viagem quem pagava a passagem era a TAM, e era uma passagem hippie para funcionário da TAM, e a gente só viajava se tivesse lugar no voo. E no dia 17 de dezembro, em Santarém, não achava lugar em voo, e era eu e um dentista do Rio Grande do Sul, que precisávamos voltar. O resto da equipe era a equipe local. E oramos, e de manhã fomos ao aeroporto, não tinha jeito de voltar, e o atendente no aeroporto falou assim, eu falei, para comprar passagem, não tem jeito? Ele falou, não tem, de Santarém vai para Belém ou vai para Manaus, e é complicado, vocês só vão conseguir viajar ano que vem. Eu falei, meu Deus do céu! E eu sei que nós oramos aquele dia, fomos para Alter do Chão, que é um lugar lindo, maravilhoso, Praia de Rio, e ali oramos e descansamos no Senhor. Voltamos ao aeroporto à noite e quem nos atendeu olhou no olho, arrumou um lugar, voltamos no avião e aquele que nos levou nos trouxe de volta. Então, a gente já vai crescendo na fé, na primeira viagem missionária. Então, o que me inspira: abre a tua boca a favor do mudo, a favor do direito de todos os desamparados. Esse Provérbios 31:8 mexe comigo, porque eu sou pediatra e geneticista, então eu fico batalhando a favor de teste do pezinho para impedir doença que pode ser prevenida. Eu acho que a gente tem que olhar a criança que é muda, né? Ela não fala ainda, tem que olhar com maior zelo e trabalhar a favor do direito dela e da família. E eu comecei, então, fui primeiro lá com as viagens da Asa de Socorro, fiz muitas viagens com a Asa de Socorro, e depois na IBC começou a ter viagens missionárias, e primeiro no interior de Minas, no projeto Colheita, e o pastor Paulo Botrel e a Zilmar, nós começamos a dar uma assistência em Santo Hilário, que é uma cidade próximo de Pimenta, aqui em Minas, e estavam abrindo uma igreja ali naquela cidade, em Santo Hilário, que é um distrito de Pimenta, e ali não tinha médico. Então, aquilo já tocou meu coração na época. Eu falei, quem sabe a gente faz uma viagem missionária, e organizamos essa viagem para Santo Hilário. Depois disso, foi em seguido, começamos a ir para o Haiti, foram 6 anos seguidos indo para o Haiti, logo depois do terremoto, e participei também de viagens para Anagé, que tinha igreja de Anagé, a Igreja Batista Central em Anagé estava sendo criada. A gente dá um suporte fazendo essa assistência médico-odontológica. E nos últimos anos, eu tenho participado, nos últimos 4 anos, de um projeto em Lubango, em Angola,
com o projeto Criança Feliz, lá da Igreja Batista Central também. Então, compartilhando aqui com vocês essa viagem aqui para Santo Hilário, né? Eu tenho fotos aqui com o pastor Paulo Botrel, com a Flavinha, esposa dele, a Zilmar. A Zilmar convidou a médica dela, a Regina Célia, de outra igreja. A Regina está na foto inferior ali, onde que tem 3 pessoas. A Regina sentada e do outro lado um senhor, e aquele rapaz era meu aluno na época, o Everton, cristão, falou: professor, eu posso ir com você? E ele veio e atendeu conosco. O Everton é uma bênção, eu fico encantada. Hoje o Everton é professor já da UFMG, é um grande médico, é um clínico geral de primeira grandeza, fez residência no Hospital das Clínicas e depois acabou fazendo pós-graduação e tal, um grande médico. E foi também a Paty, que está ali na foto, ali olhando o ouvido, está a doutora Beatriz Pedrosa, uma grande amiga, junto com a Patrícia de Jesus, que é filha do pastor Luiz de Jesus, que também já é uma médica dermatologista. E tem mais a nossa querida Olinda ali na esquerda, de cabelinho branco ali, hematologista, atendendo. E nós fomos nessa cidade de noite, gente, no culto. Nós fizemos um atendimento junto com a Secretaria Municipal de Saúde, e trabalhando juntos, nós estamos querendo agregar. E de noite a igreja estava lotada, estava cheia de jovens. O Everton falou sobre sexualidade de jovens, e de noite a igreja lotou, os jovens todos participando, e eu tirei essa foto aí, tem mais adulto, né? Mas tinha muito jovem, o pastor Paulo deu uma palavra muito especial. E depois, em 2010, quando teve o terremoto, eu vi na televisão terremoto no Haiti, eu fiz uma oração na hora, aquilo me incomodou, eu falei: pai, é para eu ir para o Haiti, essa ilha ali na América Central, né, do lado da República Dominicana, é para ir para o Haiti, e me veio que tinha Haiti na minha própria família. Eu tinha uma tia no interior, que estava sozinha, viúva, precisando de cuidado, então eu não fui para Haiti em 2010, eu fui cuidar da tia e convidei meus irmãos todos para a gente estar mais junto, cuidando do Haiti na minha família. E no ano seguinte, o pastor Oswaldo convidou para ir para um projeto em Porto Príncipe de atendimento médico odontológico. Nós formamos uma equipe, e esse terremoto realmente foi um horror, né? Na época, o número de mortos ultrapassou 200 mil mortos numa cidade de 3 milhões de pessoas. Então, um ano depois, a gente ainda andava ali em Porto Príncipe, como se parecia que o terremoto tinha sido no dia anterior, uma cidade toda empoeirada, e ficou anos ainda para conseguir dar uma consertada nessa cidade, mas estava tudo caído assim, e o comércio era todo assim na rua, nessas tendas, e tudo muito, muito difícil, né? E nós nos unimos a uma equipe americana e atendemos em tendas, e de noite, ali no canto inferior esquerdo, ali, uma igreja com o teto, era uma lona, assim, para não ficar ao ar livre, se chovesse, não molhar a cabeça do pastor. Mas mesmo assim, na igreja, todo mundo com a roupinha bonita, cantando, mantendo alegria. É a alegria que só o Senhor pode dar, né, para a gente. E essa foi a primeira vez que eu fui ao Haiti, em 2011, e voltei anos e anos seguidos, sempre viagem de uma semana. Na primeira viagem, lá em 2011, nós pedimos à prefeitura aqui de Belo Horizonte se haviam medicamentos para serem,
iam ser jogados fora e tal, e eles nos deram, gente, 3 toneladas de medicamentos. Não era remedinho ruim, não, era tudo coisa boa, que é usado mesmo no dia a dia, e nós enchemos as nossas malas. As pessoas que viajaram, o grupo que viajou, nós enchemos as malas e levamos aquela medicação toda e que serviu durante anos ali no atendimento às pessoas. Obrigada, Prefeitura de Belo Horizonte, que nos deu medicamentos que iam vencer daí a 6 meses, que não iam ser utilizados. E atendemos nessas regiões. A nossa igreja ficou responsável por 2 lugares aí no Carrefour e na Cité de Soleil, que são lugares paupérrimos, e nós pudemos estar trabalhando ali. Sempre alugando esse meio de transporte aí, que todo mundo entrava, essa é a equipe de 2012, né, sempre viajando por uma semana. E o atendimento era feito em igrejas, ou sempre ajeitando lá. Ali está o Celso, eu não sei quem que está aqui na frente aqui, não estou vendo o rosto para ver quem que é que está atendendo. Mas eu atendendo crianças, a Regina, que eu conheci lá em Santo Hilário, que foi convidada da Zilmar, encontrei com a Regina antes de ir para o Haiti, falei, Regina, vamos para o Haiti? E ela foi todos os anos comigo e depois para Angola. Ela se tornou uma grande companheira de viagem de equipe. E depois se passaram 7 anos. O que foi feito aí nesse período no Haiti? Onde construiu uma tenda para fazer igreja, ali funcionavam escolas noturnas, e também nas escolas que já tinham ligadas às igrejas, foram implantadas escolas ali em 2012. Em 2017, a IBC mantinha cerca de 1.200 crianças recebendo ensino e apoio espiritual. Foi uma maravilha. Para manter uma criança na escola no Haiti, fica em $50 por ano. Então, na época, eu falava assim na igreja, num culto, nós vamos fazer campanha, adote uma criança, todo mundo adotava. $50 por ano para manter uma criança na escola, para contratar um professor, isso não é nada pelo valor. E a gente, até 2017, nós fomos dando o apoio médico e odontológico anual, né? E esse apoio escolar sistemático foi mantido ainda é mantido. E ali, aquele vídeo ali era mostrando as crianças na escola, nós mantivemos até hoje, quem está mantendo o Child Fund, mas continua a importância de criança na escola. Também trabalhamos lá com microcrédito, um programa de dar $300 para famílias selecionadas pela igreja, famílias que tinham 8 filhos, 6 filhos, e a pessoa queria começar um pequeno comércio de venda de sei lá, banana, um armazenzinho, ou uma coisa de cabeleireiro, e começava, e no final de um ano ela repunha esse dinheiro de volta com juros de 10%, ia pagando ao longo do tempo. Mas essa foto aí de 2012 foi no Brabat, né? O Brasil era o líder da missão da ONU no Haiti. Então, todo ano a gente ia ao Brabat, que é o Brazilian Battalion, né? Lá em Porto Príncipe, e éramos recebidos lá. Eu coloquei essa foto porque nessa viagem aconteceu um milagre, né? O padre que nos falou que tinham 2 jovens com malária cerebral e pediu que os evangélicos orassem, porque a oração do evangélico é muito forte, né? Falou assim, e eu sei que num culto o Geraldo, nosso irmão cardiologista, que está ali bem no centro, ali na porta, ali no meio,
o Geraldo, o pastor lá falou assim, é para o senhor orar. E o Geraldo fez uma oração, e eu sei que no dia seguinte o comandante-geral nos mandou buscar em casa, porque o jovem que estava mais grave, em coma, saiu do coma, e ele pediu que o Geraldo e eu era, na época, líder da equipe, líder né? Mas fomos ao hospital e aquele jovem saiu do coma por malária cerebral e eles viram um milagre. Foi um milagre de Deus aquele jovem ter acontecido isso. Depois, no aeroporto, quando a gente estava voltando, tinha gente do exército, vocês são da igreja que orou para o rapaz saiu do coma e tal. Então, são testemunhos, né? Essa viagem aí foi em Anagel, eu não vou falar muito, vocês estão vendo aí, tem uma foto com a Sandrinha, a Sandra Zeferino, que é dentista, e ela já deve ter falado na apresentação dela, então, só passar, a gente dá apoio, vai nesses movimentos, ficando uns dias dessa viagem, acho que foram uns 10 dias, dando apoio à igreja local, à comunidade, e é uma maravilha essas viagens. E, finalmente, chegamos a um projeto assim, maravilhoso que vem sendo desenvolvido em Angola, que é o projeto Criança Feliz. Com a Flavinha e o Anderson, que estão aí comigo nessa foto. Os dois foram para lá em 2016 e com o projeto Criança Feliz, que já existiu Criança Feliz aqui em Minas, era um projeto grande que a Igreja Batista Central apoiava também, com crianças de rua. A Flavinha fez estágio lá e tal, e resolveu montar um Criança Feliz em Angola. E começaram com o Criança Feliz em Angola em 2016, com 2 unidades básicas, com escolinha para criança. Começou, gente, com as 30 crianças. 2016, prestem atenção. Então, tinha a casa no Calumbiro e a casa na Mapunda, mas tudo organizado, pintadinho, organizado, em lugares que as crianças nem sabiam o que é um banheiro, nem sabiam o que é uma cama, porque dorme no chão, não tem luz, não tem recurso nenhum, e para crianças de 3 a 5 anos. Isso foi crescendo e hoje já tem a casa na Aldeia SOS. A Aldeia SOS é uma ONG austríaca, que foi da época da Guerra Civil de Angola, muito bem estruturada, e agora tem também uma unidade em Benguela, né? Aquilo que começou com as 30 crianças, hoje já são, vocês vão ver o número, são mais de 300, né? E foram surgindo necessidades, montou-se esse centro infantil comunitário, e aí tem aulinha no tempo livre, tem música, esporte, reforço escolar, tem sala de atividades, mas até para montar isso lá em Angola, teve que registrar essas crianças, ninguém tinha registro, e na hora que foi ver, nem os pais não tinham registro, tinha um documento, não. Então, teve que foi feito um mutirão com a Defensoria Pública lá, e todo mundo organizou, todo mundo agora tem documento, né, registrado, e foi feito também, foi necessário dar ajuda alimentar, porque era muita pobreza e falta de alimento, palestras preventivas, e depois centro de acolhimento para jovens, e que hoje já se tornou, agora na pandemia já tem lá, como se fosse acolhimento de jovens que estão morando lá. Deus colocou a mão e abençoou de uma tal maneira, aumentou o projeto que começou em 2016, em 2020 já tem estudo, alfabetização de adultos, tem projetos de geração de renda, cursos profissionalizantes, bolsa de emprego, ajuda a pessoa, e tem o voluntariado, que somos nós, os médicos e dentistas de Cristo, que vamos atender lá anualmente, desde 2016,
e colaborando, e a gente ama cada viagem que é feita, é uma maravilha. A gente atende, começamos atendendo as famílias dos meninos da escola, depois passamos a atender, agora no final estava atendendo só as crianças da escola, porque é muita criança, e vendo que muitos já chegavam com 3 aninhos desnutridos. As mães amamentam as crianças até uns 2, 3 aninhos, mas depois dos 6 meses elas dão lá uma água de fubá. Ela fala fuba, é uma água de fubá, e os meninos já começam a desnutrir depois dos 6 meses. Só o leite materno não é suficiente. Então, a Casa Nutrir, que vocês já ouviram o Ailton Cesário falar, é um projeto maravilhoso. Esse ano, em 2020, em fevereiro, esteve lá, fez o treinamento e detectou mais de 30 crianças, e essas crianças recuperaram comendo 2 ovos por dia. O governo de Angola já está querendo mudar o sistema de atenção ao desnutrido lá. Então, assim, os beneficiários hoje nos centros infantis são 450 crianças, tá? Cursos profissionalizantes, tem 300 pessoas que já foram beneficiados. Programa Alimentar 90, Saúde na Comunidade 90, Alfabetização de Adultos 60. Então, um projeto que está só crescendo, e a gente vê a boa mão do Senhor. E nós participamos disso, né? Olha o registro civil, foram 2.000 pessoas foram registradas. Imagina todo esse povo sem estar, e 2.100 foram atendidas em voluntariado, né? Eu, aproveitando como médica, professora e geneticista, e querendo me unir ali à equipe lá de Angola, e no ano, eu estive lá a primeira vez em 2016, em 2017 eles já me convidaram para fazer um congresso de genética pela Sociedade Angolana de Pediatria, o primeiro congresso. Eu, no princípio, pensei, meu Deus, genética em um país tão pobre, mas eu orei e me veio à mente assim, as crianças com síndrome de Down, o tanto de pacientes que tem lá com anemia falciforme, e vi crianças sindrômicas, crianças com problemas mais sérios, e eu tive lá, antes do congresso, eu dei algumas aulas lá, gerais, lá que me pediram nesse hospital, e no dia 12 de julho, fizemos esse primeiro congresso. Aqui, nesse slide, ao meu lado aqui, a abertura lá foi a genética na pediatria, está ali do meu lado o presidente da Sociedade Angolana de Pediatria. Eu levei uns livros do Reinaldo, o Black Book, pedi para o Reinaldo de Oliveira, um colega, e ele me fez doação, e eu entreguei ali nesse congresso, e foi uma bênção, e criou um vínculo com toda essa comunidade médica aí, né? E olhem aqui nessa foto aqui, a gente vê essa viagem de 2017, quem está ali? Tinha a Sandra Zeferino, que está à esquerda aí, dentista, eu, da equipe médica, né? E estava a Thaís, que estava estudando medicina na PUC, aqui em Minas, tinha feito, começando a pediatria, ela fez um estágio super, hiper intensivo lá e acabou virando monitora de pediatria. A Thaís formou agora. E a Isadora também, que não tinha entrado ainda, estava acabando o 2º grau e agora já é estudante de medicina, e também na PUC, Minas, e é uma alegria a gente ver, porque são pessoas que se doam e que vão ser grandes médicas, eu tenho certeza disso. E esse último slide meu aí, eu quero falar um pouquinho que a gente sempre tem oportunidade de estar servindo. Então, esse ano passado, em outubro, me chamaram para participar
no atendimento a imigrantes venezuelanos lá em Rondônia, na capital lá de Rondônia. E eu fui em outubro, aqui na tela do lado esquerdo eram as fotos de eu atendendo em outubro, do lado direito aqui era atendendo em novembro. Em outubro eu fui atendendo criança normal e tal, mas meu olhar sempre está para aquele deficiente. Então eu comecei a ver pessoas deficientes e na foto inferior esquerda aí, um rapaz autista e com problema visual também. Esse rapaz, eu falei, me mandem todos os deficientes. Comecei a fazer relatório e essas pessoas, junto com a médica do Ministério Público, que é essa sorridente que está aí embaixo, ali está o rapaz, a mãe dele e a médica, a Mariângela, do Ministério Público, e nós conseguimos que essas pessoas ganhassem os benefícios do portador de deficiência. Depois, a do Ministério Público me chama em novembro para voltar lá, que tinha que atender mais 80 deficientes que estavam morando nesses acampamentos aí, nessa unidade aí, que era maior, e eu tive a oportunidade de atender e fazer relatórios de primeira categoria para cada um desses meninos. As famílias me passavam o que eles tinham de documentos lá da Venezuela, e eu fiquei extremamente feliz de estar podendo colaborar com aquele que é mudo, né, que não tem voz. E pessoas que passaram a receber o benefício e a alegria das famílias não tem preço. Então, a conclusão é que eu acho que eu estou aqui, Senhor, me manda, tá? Não importa se é missão de curto prazo, aproveite a oportunidade de servir, e uma missão de curto prazo pode se tornar você pode para onde o Senhor te mandar e você sentir que ali é seu lugar, você pode se tornar um missionário de longa duração. Eu já estou aposentada na UFMG e orando, porque eu não estou me sentindo uma velhinha, eu estou de maneira inovadora para ser voz para aqueles que não têm voz, dessas crianças da minha área, em especial da área de genética. Muito obrigada por estar aqui com vocês e que o nosso congresso seja maravilhoso. Agradecemos muito